Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. A nossa devoção diária no livro de Salmos, vamos ler o Salmo 135. O Salmo 135 faz parte daquilo que é o grande Alel, que vai do 120 ao 134. São salmos, grande parte deles compostos por salmos de peregrinação ou salmos de degraus, portanto aqueles salmos que eram salmos de adoração para a peregrinação. O 135 e o 136 dentro deste pacote são um bocadinho diferentes, mas são salmos essencialmente de adoração ligados à ideia do templo. Portanto, nós percebemos claramente que estes salmos estão dirigidos àqueles que vão para os tempos de adoração no templo, possivelmente as grandes festas ou celebrações que o povo de Israel tinha. Atualmente, na liturgia judaica, o Salmo 135 é cantado nas manhãs de sábado, ou também nas manhãs do início das grandes festas judaicas anuais. O Salmo 135 é parecido, por exemplo, com o Salmo 115. É um salmo que nos chama a atenção para a diferença entre Deus, o Deus de Israel, e os outros deuses, os deuses que são ídolos, os deuses pagãos. Nós lemos então o Salmo 135 e ele diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem faria os primogênitos no Egito, tanto do homem como das alimárias. Quem do meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração a geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o nome do Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Então este salmo de adoração, ele começa e termina com esta expressão Aleluia, louvai ao Senhor, traduzida de formas diferentes em português. Então se nós lermos os primeiros 2, 3 versículos e depois os últimos versículos, eles têm esta ênfase, todos eles são um apelo à adoração. O salmo começa com 4 expressões louvai e termina novamente com 4 expressões louvai. E estas expressões são designadas ou dirigidas a grupos diferentes. E nós percebemos que são aos levitas, aos sacerdotes, mas também a todo o povo de Israel. Podemos dizer que, diante do agrupamento daqueles que estão reunidos na casa de Deus, no templo, para adorar, haveria os sacerdotes, que são aqueles que trabalham mais diretamente ligados ao templo. Havia os levitas, que serviam o trabalho mais geral à volta daquilo que se fazia na casa do Senhor, e depois o povo que chegava para adorar. E, portanto, há um apelo dirigido a todos estes grupos. A adoração feita pelas lideranças, a adoração feita por aqueles que dirigiam o louvor, a adoração feita por aqueles que serviam na casa de Deus, a adoração feita por todo o povo do Senhor que chegou para, de alguma maneira, participar do culto. Depois, então, nós temos os motivos para que esta adoração seja feita. Do versículo 3 a 7, os motivos são referentes ao Senhor e Deus é apresentado como bom e como grande. Deus é descrito como Deus que está acima de todos os deuses e acima das outras divindades das nações. Mais uma vez, dentro daquilo que é o contexto oriental, nós vemos aqui o Senhor sendo apresentado como quem controla o ciclo das águas, não é? Deus faz subir as nuvens e depois faz cair as chuvas. O ciclo das águas era muito importante para um povo que vivia da agricultura. E lembramos que os deuses pagãos, como por exemplo Baal, era atribuído a Baal o controle das tempestades.
Mas Deus de Israel, o Deus Senhor Jeová, muitas e muitas vezes aparece no Antigo Testamento como o Deus que verdadeiramente controla os elementos. A chuva e o vento, ele traz a seca, mas também pode trazer a chuva temporã e a serôdia, e estas são ideias de mostrar que Deus controlava aquilo que era fundamental para a sobrevivência do povo de Israel. A primeira razão para a adoração é composta aqui pela ideia da eleição. Deus é aquele que separou o seu povo e ele escolheu a este povo de uma forma muito particular. Israel para sua possessão, versículo 4, a ideia da possessão particular. A ideia é bastante fácil, não é? Quando um rei é rei da terra, nós podemos dizer que de alguma maneira toda a terra pertence ao rei. Ele é rei daquela terra, então toda a terra é dele. Mas na verdade nem toda a terra é possessão particular do rei. O rei é rei da terra, mas ele tem terrenos que são propriamente seus, as suas propriedades, a sua fazenda, o seu palácio, a sua casa. Então Israel, num Deus que é Deus de toda a terra, soberano de todo o planeta, Israel é a sua possessão particular. Então o Senhor é soberano sobre tudo, mas o seu território, a sua fazenda, a sua quinta, o seu palácio é o povo de Israel, o povo que ele tinha escolhido. Depois vemos que é também o Senhor é adorado por aquilo que ele faz, não é? O seu controle sobre a criação é demonstrado no seu domínio do ciclo das águas e depois o seu controle na história, aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. E mais uma vez temos vários momentos da história de Israel descritos, como Deus agiu no Egito, como Deus mostrou o seu poder ali, como Deus libertou o seu povo da escravidão, como o Senhor exerceu os seus milagres e maravilhas através das pragas que aconteceram no Egito, como Deus acompanhou o povo no deserto e deu vitória sobre os povos inimigos que estavam em Canaã. E neste salmo são mencionados no versículo 11, em particular daqueles dois reis importantes, Sheon e Og. Estes dois reis eram reis que estavam na Transjordânia, portanto no lado leste da Jordânia. Eram reis poderosos, eram líderes militares que tinham conseguido unificar algumas tribos da região e se tornado reis muito fortes. Eram reis conhecidos como grandes generais, vitoriosos em batalha, enquanto que o povo de Israel é um povo peregrino no deserto que não tem grande tradição militar. E, no entretanto, Josué, pelo poder do Senhor, leva Israel a triunfar sobre estes dois reis guerreiros e a conquistar estes territórios na Transjordânia, que depois vão ser ocupados por 2,5 tribos de Israel, antes que Israel atravesse o Jordão para Canaã, propriamente dita, a terra que Deus tinha dado então ao seu povo. O Salmo tem ainda algo que é clássico, não é? Nós encontramos nos Salmos e depois nos profetas. Versículos 15, 16 e 17 são aquelas afirmações a respeito dos ídolos. Eles têm boca, não falam, têm ouvidos, não ouvem, têm olhos, não veem, não têm vida verdadeiramente. Deus é completamente diferente. Por isso, o Deus de Israel não era um ídolo que podia ser feito por mãos humanas. Uma grande afirmação, que é um pensamento filosófico e teológico muito profundo. Não vamos examiná-lo aqui, mas vamos apenas guardá-lo. Aqueles que fazem ídolos acabam ficando parecidos com eles. Até o dia de hoje, meus irmãos, os ídolos do coração do homem é aquilo com que ele se assemelha. E aquilo que ele coloca o seu coração, aquilo que ele admira, aquilo que ele coloca como uma coisa exaltada diante dos seus olhos, ele vai tentar ficar parecido com aquilo. E esta é a verdade que está aqui neste texto. Como eles se tornam os que o fazem e aqueles que nele confiam. Esta é a verdade que nós encontramos a respeito dos que adoram deuses falsos, qualquer tipo de ídolo colocado diante do coração do homem. Temos então este salmo muito belo de adoração, que nos chama a todos nós a participarmos da adoração ao Senhor. Lembrando que Ele é digno de adoração porque é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus bom, é um Deus eterno, é um Deus único. É um Deus que fez os céus e a terra e a sua criação, são sinais que nos podem levar a adorá-lo. É um Deus que age na história e nós temos experimentado na nossa vida pessoal e na vida das igrejas e na história do cristianismo a mão poderosa do Senhor atuando. É um Deus completamente diferente dos deuses dos homens. Estes deuses modernos, como a tecnologia ou a ciência, que acabam por se mostrar tão falhos, o nosso Deus é digno de confiança. É um Deus eterno. E por isso nós diremos, como diz o salmista, louvai ao Senhor. Aleluia.